Muito bem, estamos de volta e olha, diante dos desafios ambientais do nosso tempo, a editora Santuário apresenta a obra A Crise Ambiental e o chamado A Esperança da Laudato Si, um convite à reflexão e ao compromisso com a Casa Comum. E para falar sobre o livro que está com a Paula em mãos, recebemos o seu autor aqui entre nós, Murilo da Costa Ruvilemes, geógrafo e mestre em meio ambiente e recursos hídricos. Seja bem-vindo entre nós, é uma alegria estar aqui com você. Um bom dia, obrigado Padre Pablo, Paula, cumprimento o Juninho também. É uma felicidade estar aqui e agradeço já de antemão a editora Santuário também, porque graças a ela o livro está aqui e possibilitou esse espaço para a gente. A gente já gosta logo da capa, né? Quando a gente pega o livro. E o tema, a crise ambiental e o chamado à esperança, esse documento, né, do Laudato Si, do nosso querido Papa Francisco, ele aqui na capa. Como é que você foi? Já vou pela capa antes das perguntas. Como é que foi a escolha? O Papa Francisco, eu acho que foi uma das maiores inspirações, né, para esse livro. Então, acho que era inevitável que não tivesse ele na capa. E a equipe da editora foi muito ligeira em entender esse recado, né? E junto com a floresta amazônica, que eu acho que no Brasil ela é algo muito chamativo para as pessoas entenderem o cuidado, a importância do meio ambiente, né? Não só num campo científico, político, mas também no dia a dia dos cristãos. Eu acredito, Murilo, que você pensou na crise ambiental que está acontecendo, né? Quando falamos em crise ambiental, do que exatamente estamos falando e como ela já afeta a vida dos brasileiros e do mundo inteiro, né? Já começo referenciando o Papa Francisco, que dizia que a gente não vive numa única crise, né? A crise ambiental não é simplesmente uma crise de árvores ou poluição, mas é a junção da crise ambiental propriamente dita com uma crise social. Então, ele sempre falava muito sobre a ecologia integral. Então, não adianta que o ser humano viva bem, mas que há destruição no meio ambiente. E vice-versa, que o meio ambiente seja preservado, mas que há sofrimento humano. Então, para alcançar essa ecologia integral, a gente precisa ter esses dois pesos muito bem equilibrados, né? E ano passado, né, celebramos os 10 anos da Laudato Si. O Papa Francisco, que nos deixou ano passado, foi uma grande liderança nesse assunto social. Então, fala um pouco para a gente qual foi a contribuição do Papa Francisco para esse debate da crise ambiental. É muito interessante como que isso foi tocado no coração dele, né? Porque ele não tinha essa noção também por que a igreja deveria se intrometer, entre aspas, na questão ambiental. E conversando com um bispo que visitava ilhas, né, para cumprir as missões pastorais, ele comentava que viu num barco, né, ia de barco, porque eram ilhas, um pedaço de árvore saindo no meio do oceano e aquilo causou um choque muito grande e perguntou por que aquela árvore saía do meio do oceano, né? E a pessoa que estava no barco disse que era uma ilha e que com o aumento do nível do oceano deixou de ser uma ilha. Então ele percebeu nos trabalhos do dia a dia como a crise afeta o dia a dia das pessoas, né? Como isso chega até o ser humano, né? Então os mais vulneráveis são aqueles que menos contribuem para as mudanças climáticas, para a crise ambiental, mas são os primeiros a sofrerem as consequências. Ô Murilo, muitas pessoas ainda veem a questão ambiental assim, apenas como um tema às vezes científico, né? Político. Aí, como a fé cristã se relaciona com esse cuidado da criação? Veja, o Papa gostava muito de falar sobre a casa comum, né? Então, trazer essa ideia que pertencemos de passagem, mas pertencemos a essa terra, né? E se a gente prestar bem atenção, a partir do momento que a gente acorda, a gente vai comer, a gente toma um banho, então chega, acho que todo mundo toma um banho, né? Chega a água pra gente, né? é esperado. Tem as refeições do dia a dia e o clima impacta em tudo isso, na produção de alimento, na geração de energia, na água, né, para consumo humano.
E às vezes a gente não para pensar, exemplo, da onde que vem essa água, né? A água, o ciclo da água, a gente tem a evaporação dos oceanos, a gente tem as florestas tropicais que fazem esse papel de contribuir para mais umidade no ar. Então, a gente tendo a floresta, os ventos, num exemplo, no Brasil, vão convergir para a região central, sudeste e sul, que contribuem para as chuvas. Então, isso vai abastecer os nossos reservatórios e vai auxiliar no consumo diário. Então, a partir do momento que, por ideias de lucro, de exploração indevida, o homem começa a cortar a floresta, poluir o ar, toda essa dinâmica vai se quebrar. E isso vai impactar não só nos preços, como a gente vê direto impactando, mas na falta dos recursos, né? E o tema da esperança sempre foi muito caro ao Papa Francisco, não à toa que ele proclamou o Ano Santo da Esperança. E no livro você fala do chamado à esperança. Qual a relação da esperança com essa pauta do meio ambiente? A importância desse chamado universal, global à esperança nessa temática. Papa Francisco, de novo citando, era alguém que a gente podia definir em várias palavras, né? Se perguntar para todos nós aqui, cada um define em uma palavra diferente. E para mim, esperança era o que ele definia. Em cada gesto, em cada palavra, ele queria transmitir o sinal de esperança do Cristo ressuscitado, né? Então, a cruz não é onde a gente deve parar. Cristo não parou na cruz, ele ressuscitou. E essa é a nossa missão. Então, todos os problemas da humanidade, por mais difíceis que sejam, eles têm solução. A crise ambiental é uma crise que é muito diferente da pandemia da Covid, que a gente, com esforços para uma vacina, conseguiu solucionar de imediato, né? Em termos, se a gente pensar numa crise climática. Ela não. Ela vai exigir um esforço comunitário, um esforço político, um esforço das empresas numa esfera muito grande, né? Então, voltando para a questão da esperança, é ela que nos move a fazer essa transformação, né? E ele nos chamava a ser bom pastor. Bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele não é indiferente ao sofrimento de nenhuma. E esse é o pilar fundamental para se resolver a crise climática. A gente prestar atenção a quem sofre para traçar, quem pode, medidas de adaptação, mitigação para conseguir superar esse obstáculo. Eu já fiquei curiosa, já abri o livro aqui, né? Porque eu fico imaginando, quem está em casa pode adquirir esse livro. O que você pensou assim? Quais os principais assuntos abordados aqui? Tá. O livro, basicamente, eu dividi ele em duas partes, né? A primeira metade, ele traz as consequências da mudança do clima, né? Uhum. Então, fatores físicos, o que a gente discute na ciência, mas de maneira muito didática, com comparações do dia a dia. Então, por exemplo, para explicar como que o desmatamento, a poluição afeta o meio ambiente, tem uma comparação com aqueles relógios de corda que a avó da gente tinha. Então, cada componente da Terra é uma engrenagem. Se a gente muda, ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então, traçando sempre comparações com o dia a dia para explicar a física das mudanças climáticas. E numa segunda parte, mais, digamos, filosófica, teológica, né? Trazendo a Laudato Si, como que ela nos ajuda a superar essas questões, né? Então, discutindo sobre a ecologia integral, o nosso papel quanto cristãos, a questão da conversão ecológica, que é algo muito importante, que não foi Papa Francisco o primeiro a falar sobre conversão ecológica, e sim João Paulo II. Imaginei que fosse então, ele. Todas essas questões juntas no livro. Gente, nós estivemos aqui com o Murilo, né? Tão jovem, né? Mas tão prestativo, colocando aqui o seu conhecimento, Murilo. A gente tem um telefone aqui do 0800 da Livraria Santuário, onde todos podem também adquirir. É o 0800 016 0004, então fácil de guardar, a gente deixa aí na tela para você, 0800 016 0004.
4. Ou então o site, né, da livrariasantuario.com.br. A gente quer agradecer sua presença. Alguma palavra? Gratidão. Espero que gostem do livro. Ele realmente é um chamado à ação, né? Quando unimos esforços, as coisas acontecem. Então, agradeço muito ao convite. Quero agradecer também Dom Murilo Krieger, que foi quem escreveu o prefácio desse livro. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. Parabéns pela obra e que venham outras obras pela nossa editora Santuário. Gratidão. Parabéns.